Então vamos lá. O que a gente vai ver nessa primeira aula introdutória aqui? Eu coloquei, depois eu vou mandar para vocês os slides também, tá? Eu coloquei aqui o que vai ver. Só de vez em quando eu vou tirar aqui, só para ver se alguém chamou para entrar aqui, por isso que eu vi um barulhinho. Não, chamou não. Tem outro barulhinho. Então, nessa primeira aula aqui, eu separei por blocos, para ficar bem didático, sabe? Eu separei por blocos. O que a gente vai ver? A gente vai ver 8 blocos. E, como eu falei, uma aula introdutória vai introduzir esse projeto que eu pretendo lançar ano que vem, esse projeto, no mercado. Então, primeiro eu vou ter essas turmas experimentais, e depois eu vou lançar esse projeto, porque esse projeto foi um projeto que está me dando um lucro consistente, igual eu falei, não, o meu intuito não é deixar ninguém rico, não é prometer ilusão, você vai ficar rico no mercado cripto, não. Vocês vão ver que eu vou falar desse projeto, então vocês vão entender melhor qual que é o propósito desse projeto, e é uma coisa que ao longo desses 2 anos que eu tô nesse projeto de cripto, a coisa está sendo muito lucrativa. Então eu quero compartilhar isso e eu quero que mais pessoas possam ter essa consistência. Porque eu vejo assim, muitos lugares, muitos blogs que eu participo, muitos fóruns, muitos grupos de Facebook, de Telegram. Enfim, eu vejo muitas pessoas reclamando, mas eu só perco dinheiro nesse mundo cripto. Só perco dinheiro. E desde quando eu comecei, eu nunca perdi dinheiro. Eu só ganhei dinheiro. Então, assim, as pessoas, elas Eu também nunca entusiasmam. perdi, não. As pessoas, elas se entusiasmam, então, assim, e acaba perdendo dinheiro mais porque não tem estratégia. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer, como ganhar dinheiro, um dos meios de ganhar dinheiro no mundo cripto, de uma forma consistente. Então, isso que eu vou mostrar para vocês. Mas, primeiro, assim, eu sei que essa aula vai ficar gravada, muita gente aí não veio, né? Muita gente vai vir nas próximas, eu vou disponibilizar. Então eu sei que tem gente aqui que tem mais conhecimento, tem gente aqui que tem menos conhecimento. Então, para essa primeira aula, então eu já vou começar no básico e depois eu vou subindo de level até chegar na nossa 10ª aula, que aí vocês vão ter todo o conhecimento, o arcabouço de conhecimento para colocar a estratégia em prática, tá bom? Então, o primeiro bloco, uma breve história do professor. Segundo, conhecendo vocês, né? O terceiro bloco é cripto, novo mercado. Eu vou explicar por que esse novo mercado. O quarto, a evolução das criptos. O quinto é o modelo de negócio, Crypto Business Star. Vou explicar aqui que esse modelo de negócio que eu criei. O bloco 6 é um pouco do que irá aprender durante o curso. 7, autodesenvolvimento, que esse para mim é mentalidade, né? Se você não tiver uma mentalidade de investidor, de empreendedor, de eu consigo, você não vai sair do lugar. E o oitavo é uma coisa que eu acredito muito, que a gente vai fazer um exercício de visualização. Tá? Uma coisa que eu acredito muito, que dá muito certo na minha vida. E até hoje, tudo que eu visualizei, tudo que eu queria, eu consegui. Lógico que não é só imaginar, não é só pensar, você tem que agir. Mas é uma coisa boa pra gente quebrar alguns mitos, né? Algumas crenças que limitam a gente. Então vamos lá. Qualquer coisa, se não entender alguma parte, pode me interromper tudo e perguntar, tá bom? Então, uma breve história sobre mim, pra vocês conhecerem quem eu sou. Meu nome é John Siqueira. É, Eu era professor no Brasil. Tem um aluno aqui meu, né? Eu era professor no Brasil, eu formei em letras, nada a ver com a área financeira, mas a gente vai chegar lá. Eu formei em letras, eu dava aula de português, especialista em redação no Brasil. Dei aula por quase 10 anos da minha vida, formei na Federal de Berlândia. Especializei em redação, corrigi redação do Enem, corrigi redação da UFO, que é uma faculdade federal de Uberlândia, né? Corrigi redação de muitos lugares. Redação foi uma coisa assim que me fez saltar de patamar, que fez eu ganhar muito dinheiro com redação. Não, eu sempre tento fugir das coisas tradicionais. Eu não quis seguir só a área de dar aula em sala de aula, né? Mas também pulei para essa área. Só que o mercado financeiro é algo que me chamou muita atenção e eu apaixonei. Então eu vou contar um pouco da minha história, porque como que foi, né? Em 2015 eu comecei a corrigir redação pro Enem, é, lá no Brasil, e quando eu terminei de corrigir, me deu um dinheiro bom. Na época, eu estava corrigindo a ação e eu tinha 2 cargos no estado, né, como professor, eu trabalhava de manhã e à noite. Então, assim, chegou o 13º e a correção da redação do Enem foi em janeiro também, então eu peguei mais ou menos tudo, uns 20 mil reais. Eu tinha formado um ano só. Eu nunca tinha pegado uma grana de uma vez gorda assim. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tô com 20 mil reais na mão
e eu quero mudar de vida, eu quero começar a investir, mas eu não sabia nada de investimento. Aí eu falei, cara, eu não vou pôr em poupança. Não vou. Poupança todo mundo fala. Comecei a estudar sobre finanças. Comecei a estudar, fui igual a todo mundo. Comecei renda fixa, depois fui molhei um pezinho em ação, tudo. Comecei a estudar, comecei a comprar curso, comecei a estudar no YouTube, comecei a dedicar. E foi uma área que eu vi, tipo assim, eu entrei, lógico, também, eu dei sorte de ter entrado numa época no Brasil, em 2015, 2016, por aí vai, que não só no Brasil, mas como no mundo, né, as finanças estavam crescendo muito. Então, assim, eu comecei a colocar dinheiro, eu vi que estava crescendo. Aí eu pegava aqui conhecimento do que eu comprava o curso e colocava e vi o dinheiro crescendo, e sem eu ter, entre aspas, tanto trabalho. Aquilo para mim foi uma explosão de mente, né? Falei, nó, como assim? Como que até agora eu não sabia disso? Só que aí veio o primeiro tombo, a pandemia. A pandemia, depois de tudo, caiu o dinheiro, caiu 60%, 70%. Aí eu falei, nossa, ferrou, né? Pandemia acabou com tudo. Só que, o que eu vou ensinar para vocês? Estude. Como eu já tinha estudado muito, eu sabia que, cara, as pessoas que os meus professores já falavam, né? Não tenha medo da queda, não tenha medo da volatilidade, ela é nossa amiga. Aí então eu fiquei mais tranquilo, injetei dinheiro na pandemia e o resto é história. Passou um ano, triplicou. Então, a minha história no mercado financeiro tradicional foi aí. Foi por causa de uma necessidade que eu tinha, que eu não queria ficar na sua poupança. Comecei a estudar e me apaixonei nessa área, com uma área que tem muita escalabilidade. Em 2020, foi bem na época, um pouquinho antes, 2019, um pouquinho antes eu comecei em cripto. Eu falei, cara, eu vou diversificar. Porque todos os cursos que eu tava fazendo, fala, diversifica, tem renda fixa, tem ação na americana, tem a ação brasileira, tem a fundo imobiliário, diversifica. Tem estratégia para todas as situações, diversifica. Eu falei, beleza, tô diversificado. Eu tinha fundo imobiliário, eu tinha renda fixa, eu tinha ação brasileira, eu tinha ação internacional. Eu falei, cara, tá faltando essa cripto. O que que é isso? Esse ativo digital, o que que é isso? Fui estudar. Fui estudar o que era. Falei, legal. Bitcoin, história Bitcoin. Lá a gente começa sempre Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, que é da moeda da Binance. Aí eu fui estudar aquilo. E eu peguei numa época também muito boa. Só que, tanto que eu peguei na época boa, que na época eu peguei na Binance, por exemplo, que é a BNB, né? Eu comprei R$ 1.000 dela e esqueci. Porque eu deixei um pouquinho só do portfólio. Por exemplo, vamos supor que eu tinha 50 mil de portfólio, eu deixei 5 mil só em cripto. Aí desses 1.000 eu comprei 1.000 de BNB. Passou 3 meses, esses 1.000 tinham transformado em 10 mil. Falei, como assim? Como assim? Só que, de novo, eu coloquei o pé no chão. Falei, cara, eu estudei bastante. Eu não vou me empolgar com essas coisas, porque eu sei que pode vir um tombo. E só fui aumentando meu portfólio, porque era uma coisa cada vez que eu estudava mais, que cripto é uma mistura de finanças com tecnologia. Vocês vão ver quando eu explicar sobre o novo mercado. Aí eu aumentei meu portfólio, só que eu via que as cripto não era igual, por exemplo, uma ação do Banco Inter, uma ação do Banco do Itaú, que elas crescem constante, ela cai um pouquinho, por exemplo, em um ano ela cresceu 20%, no outro ano talvez ela não cresce 20, cresce 15. Quando cai, que cai pouquinho. Então assim, é tranquilo. Cripto não. Cripto é aquela coisa, sobe 40, desce 20, sobe 60, desce 80, é uma coisa louca. Eu falei, cara, mesma coisa que eu tô, tipo assim, ganhando muito, mas se eu não vender rápido, eu tô perdendo. Porque eu não realizei isso, eu não sei se esse projeto vai dar certo, não sei se esse projeto vai ter consistência. Aí foi na pandemia, que todo mundo teve bastante tempo, eu comecei a estudar sobre pool de liquidez. Aí essa foi a virada de chave. Só que foi somente em 2020 e 2023. Quase 2023 que tem essa nova modalidade que eu vou explicar para vocês. Em 2020, a Caspool de liquidez, elas não era concentrada. O que é isso? Não é concentrada. Você colocava por exemplo, no par Solana e o SDC, que é dólar, né? E toda transação você ganhava, só que você ganhava pouco porque não era concentrada. Não era, por exemplo, Solana tá num preço de 160 até num preço de 202, eu vou ganhar nessa concentração. Se sair fora desses dois polos, sair, por exemplo, 150 ou 210, eu não vou ganhar mais.
Isso só veio em 2020, final, quase 2023. Só que era uma coisa interessante. Não era igual tá aí hoje, que dá para muito mais rentabilidade, mas era uma coisa assim que era um fundo imobiliário no mundo digital, e era um fundo imobiliário como se fosse, e não tinha data para receber, porque o fundo imobiliário, não sei se vocês sabem, tem a data. Todo fundo imobiliário tem uma data de recebimento, então você só recebe os dividendos naquele dia. Nesse piscina de liquidez, não, você pode pegar a qualquer momento. Você pode falar, vou sacar a qualquer momento. Eu falei, opa, coisa interessante, né? Quando mudou para esse concentrado, que a gente chama de V3, né? Quando mudou para esse concentrado, aí que a coisa começou a ficar legal. Aí que eu apaixonei. Aí que eu comecei a falar, cara, isso dá para viver disso. Se você tiver estratégia, dá para você viver disso. Aí eu comecei a pensar nas estratégias, e essas estratégias que eu vou ensinar para vocês. Porque desde quando eu comecei a pensar nessas estratégias, até agora, até hoje, no mês hoje, o mínimo que eu fiz foi 5%. Mínimo. Isso faz uns 2 anos já. O mínimo que eu fiz é 5%. O máximo que eu fiz foi quase 30%. Foi 29, alguma coisa. Mas quase 30%. Contando a valorização do ativo mais as taxas. Só que eu não vou ensinar vocês, lógico, desse momento até agora, eu estudei muito mais outras coisas. E foi, por exemplo, robô que vai fazendo trade e outras coisas que eu vou ensinar para vocês. Então eu peguei esse aglomerado de conhecimento que deu muito certo para mim e quero passar ele para vocês, mas uma forma de empreender, uma forma libertária, que eu vou falar para vocês nos próximos slides. Nesse daqui agora, lógico que agora só tem 2 alunos, mas queria que tivesse mais. Mas eu queria conhecer um pouco vocês. Eu queria conhecer a experiência, vocês podem abrir o microfone, a experiência de vocês no mundo de investimento. Falar o nome, experiência no mundo de investimento, você já investe de cripto, qual o tipo de investimento em cripto faz, trade, hold, ou outro investimento. Então eu queria conhecer um pouco vocês. Quem pode começar? Luia, se quiser começar, não sei se ele tá aí. Eu tô comendo, mas pode começar. Não, beleza, eu posso começar. Eu já saí da academia, eu tô só andando para casa aqui para poder prestar mais atenção. Mas é um prazer, meu nome é Renan, hoje eu tô morando aqui na Irlanda, sou de Santos, São Paulo, Brasil, né? Tô morando aqui na Irlanda tem um ano, vai fazer um ano agora, tem um ano, é um tempo relativamente curto. Vim para estudar inglês, acabei entrando aqui, tenho mais algum tempinho na minha estadia aqui por enquanto, que eu não arrumo um visto, e daí para aí, vamos ver o que a gente faz da vida. Mas, focando no assunto que é realmente investimentos, tenho um contato muito grande com investimentos e invisto semanalmente. Semanalmente faço investimentos. Eu recebo, o primeiro pagamento que eu faço é sempre me pagar. Eu me pago em primeiro ponto. Eu sou prioridade acima de qualquer conta, de qualquer coisa. Então eu separo sempre um valor para investir. Esse é o meu primeiro passo. Já invisto, deve ter seus 10 anos. Comecei com o que todo mundo começa, renda fixa, poupança, CDB, mas o que me chateou é aquela que, dependendo do investimento que você tem, trava você só saca no vencimento e bababá. Depois de um tempo eu mudei para o mercado tradicional de ações, né? Compra e vende, no home broker, compra para baixa, vende na alta. E lá para o meados de 2018, 19, eu comecei a investir em cripto. Continuo investindo em cripto. Comecei com o famoso mercado tradicional também, spot, compra na baixa, vende na alta. Fui estudando, tenho um estudo consistente também durante esses anos, não é fixo, né, mas sempre estudei. E há 2 anos fiz bastante alavancagem, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, aprendi bastante. Faço bastante também um pouco de análise gráfica na compra de investimento, na compra de ativos. Tenho um certo sucesso em relação a isso, acabo acertando algumas coisas, nem sempre é 100%, né? Sempre acaba errando, mas hoje eu invisto sim em cripto. Meu principal modelo hoje, por não ter tanto tempo, pois estou na Irlanda, eu passo 24 horas praticamente, ou é estudando ou é trabalhando, então eu tenho pouco tempo para poder fazer, acompanhar o mercado, sair comprando todo dia, fazendo trade, não dá. Então eu faço o famoso hold, que é segurar, comprar e segurar.
Bitcoin, como sendo a moeda principal, minha regra é só comprar Bitcoin. Bitcoin eu só compro, eu não vendo. Bitcoin eu só compro na baixa. Deu baixa, eu faço análise, deu baixa, ponho ordem a mercado e geralmente eu acerto, sempre passa muito perto. Bitcoin está a 100 mil, eu faço uma análise gráfica, ponho a 92, compro um pouquinho. Depois ponho outro tanto para comprar 70, às vezes pega o mercado, às vezes não pega. Tenho bastante Bitcoin, tenho bastante Solana, tenho não tanto mais de Ethereum agora, não tanto mais. Trabalho bastante com Near e alguns outros projetos menores. Tenho alguma coisinha ou outra em carteira. Então, tenho um pouco de conhecimento, sei fazer investimento e até hoje, se eu somar tudo, eu só ganhei e nunca perdi dinheiro. Muito bom. Parabéns. Acho que é um resumo simples aí. Sim, parabéns. Muito boa trajetória também. Tem gostado da aprendizagem. Agora é comigo. Vai lá. Nada a Meu ver. nome é Ian. Eu gosto muito de estudar. Opa. Meu nome é Ian, tenho 26 anos, moro em Uberlândia, Minas Gerais, aqui no Brasil. Em cripto, cara, eu nunca tive assim uma experiência para investir em cripto, né? Nunca tive um certo conhecimento, porque eu sou bem pé no chão. Eu não, porque se envolvendo em dinheiro, cara, é coisa assim, né? Que aqui no Brasil é muito complicado por causa dos governos, as inflações, os impostos. Então, assim, grana aqui, cara, você não pode brincar com qualquer coisa. Não pode pôr em alguma coisa que do nada zera, não tem uma segurança. Mas eu tenho conhecimento em ações, eu tenho conhecimento em fundos imobiliários, em cripto. Há algum tempo atrás, o Jonathan me deu uma ajuda, né? Uma Uhum. explicação boa e tal. Então eu comecei a pesquisar mais sobre. Então, meu conhecimento de cripto é muito pouco mesmo. Por medo, né? Vou ser bem sincero. É por medo. Então, assim, cara, já deixei de ganhar muita grana na época que, até pouco tempo atrás, né, que o Bitcoin estourou. Tava tanto e do nada bateu quase 1 milhão, parece, uma coisa assim. Foi lá nas alturas. Então, assim, deixei de ganhar muito dinheiro por medo, né? Mas medo de pagar algum curso que te ensine de uma forma assim, como você fosse um expert e só te ensina a fazer aquilo. Não, pô, tem pessoas também que têm um pouco de dificuldade, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão, né? Gosto muito da área financeira. Cara, o Jonathan sabe o tanto que eu perturbo ele Hum. em questão Pode de área perturbar, à financeira, vontade. eu gosto muito, porque ele explica certinho, ele tem essa dinâmica de explicação. Então, eu pretendo aprender muito com esse curso, muito mesmo, pôr em prática. E daqui uns 5, 6 anos, cara, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu fazendo um salário bom aí de 5 a 6 mil reais por mês, tá ótimo. Dá para viver tranquilo. A gente vai chegar lá nesse ponto. Não vai demorar isso tudo, não. Nessa apresentação minha, você vai ver que é possível com bem menos tempo. Então, muito obrigado, pessoal, vocês terem falado um pouco da experiência de vocês sobre tanto o mercado tradicional como o mercado cripto. Vou dar continuação aqui, vocês vão ver que vocês já tem conhecimento, né? Vocês vão ver que vocês vão aprender muito mais e qualquer coisa eu também vou aprender com vocês, lógico. E qualquer coisa, vocês podem perguntar, vocês podem mandar mensagem no grupo, podem mandar mensagem no meu privado, que eu estou à disposição, porque eu também adoro estudar, adoro trocar experiência, adoro adquirir conhecimento. Acho que desse jeito que a gente consegue expandir os horizontes, expandir a mentalidade e consegue crescer. Então vamos lá, vamos prosseguir. Beleza. O novo modelo financeiro. Vou falar um pouco aqui como foi a história até chegar aqui no Bitcoin, né, nas criptomoedas. Então, no começo, assim, o que eu quero falar com essa parte aqui? As criptomoedas é a evolução natural. Por enquanto, ela não está no auge,
Lógico que não. A gente também não está no início. A gente, se fosse para pegar numa escala, a gente tá, vamos supor, uma escala, só para vocês terem uma base aqui que eu quero passar para vocês. Vamos supor que mercado 100% completo. Se fosse assim, por exemplo, a internet. Mas a internet eu sei que tem muita coisa a envolver ainda. Só que vamos supor que a internet está 80, 90% completa. Do tudo que tinha para desenvolver. Já desenvolveu tudo, já foi o boom. Hoje em dia a gente não vive mais, tem Instagram, tem TikTok, tem isso, tem aquilo, tudo é pela internet, tudo pagamento. Então, assim, a gente chegou, a maioria das pessoas usa internet, a maioria das pessoas tem smartphone, então a gente chegou naquele nível altíssimo, que a internet ela domina o mercado mundial. Então, vamos supor, nessa numa escala de 0 a 100, a internet seria uns 80, 90%. Criptomoeda, ela tá mais ou menos na escala ainda, na minha opinião, de uns 30% ainda. Desenvolveu bastante, principalmente desses últimos anos, vocês vão ver o porquê, porque muita coisa não tinha como fazer com a cripto, hoje tem. Só que ainda falta muita adesão, muito desenvolvimento. Por isso que eu falo, quem começar agora, quem começou igual eu comecei há 5, 6 anos atrás, ganhou muito dinheiro. E teve coragem de meter a cara, eu ganhei dinheiro. Eu igual falei, 1.000 e depois eu comecei em 1.000 em BNB, 3 meses depois virou 10 mil. Olha a valorização disso, 1.000 em 3 meses virava 10 mil. Imagina se eu tivesse colocado mais, se eu tivesse 10 mil para colocar, ia virar 100. Então, assim, é muita grana. Então, as criptomoedas ainda, ela tá nesse movimento ainda, que tá pegando adesão grande ainda. Por exemplo, Estados Unidos, outros países estão aderindo às criptomoedas, várias empresas estão aderindo às criptomoedas, a população em geral está aderindo às criptomoedas, as criptomoedas elas estão virando um meio de pagamento, está virando um meio de renda. Então, assim, a cada dia que passa é mais novidade. O que as pessoas ainda têm um pouco de medo das criptos? Né? Tem um pouco de medo porque é um universo que você... A Web3, né? Não você operar por corretora. Mas na Web3 você é responsável inteiramente pelo seu dinheiro. Eu vou falar mais sobre isso. Se você fazer uma coisa errada, já era. Então, por isso que você tem que ter conhecimento e a gente vai ver uns pilares desse meu curso. E um desses pilares vai ser a segurança. Mas voltando aqui na parte dessa evolução. Então, a criptomoeda ela é evolução. Ela é evolução do dinheiro. Ela veio para modificar todo o sistema de mercado, todo o sistema bancário, todo o sistema de investimento. Ela veio para modificar. E ela chegou como assim, você usava ela só para meios escudos. As pessoas tinham essa mentalidade. Só que hoje em dia, ela já não está mais, as pessoas já não estão mais com essa mentalidade. Ela já está assim, inserida no mercado tradicional. Grandes bancos americanos já estão inserindo o que? Criptomoeda. Eu vou falar nessa parte mais para frente também, dessa evolução. Então, assim, ela é o futuro. Daqui 20, 30 anos, ela vai ser normal. Como hoje em dia, por exemplo, a nossa geração, cartão de crédito é uma coisa normal. Meu, passo cartão ali, beleza. Para nossos avós não era. Assim, o que é isso? Passar era só dinheiro. Daqui 30 anos, as cripto, o modo de como que as cripto opera vai ser normal. Então, uma pessoa nascida daqui 30 anos, uma pessoa adolescente daqui 30 anos, vai olhar assim e falar: como que era o sistema financeiro antes disso daqui? Igual hoje, antigamente. Minha filha, por exemplo, tem 2 anos. Quando ela tiver 18 anos, ela vai olhar pra mim, tipo assim, bater lá, nem sei como vai a tecnologia. Vamos supor que igual aquele óculos da Meta lá, que a internet vai substituir os smartphones, né? A previsão deles, né? Ela, como vocês usavam smartphone? Negócio pré-histórico. Eu não me vejo no mundo coisa. Então, essa é a evolução das cripto. Ela vai chegar no momento que o sistema bancário vai ser totalmente. Ela vai ser a maior potência do sistema bancário. Então, quem começar agora, aprender e começar agora, tem um chão pela frente. Então, vai colher muitos frutos. Então, voltando aqui. Então, a gente começou como escambo. Você vê a evolução. A gente começou como escambo. O que era escambo? Trocar. Eu tenho uma galinha, vou trocar por uma vaca. Você tem uma vaca, eu vou trocar por uma outra ferramenta. Eu vou trocar por outra coisa. Então, assim, trocas de coisas. Eu tenho uma coisa, eu preciso de outra. Então, toma isso, me dá isso. Depois a gente foi evoluindo, a gente foi pro ouro. Só que o que aconteceu? O ouro
era difícil era pesado, era difícil, não era tão confiável, que existiam os métodos de você falsificar, você punha mais de outros metais, sem que ser de ouro, enfim. Depois a gente pulou para moedas de metal, que é as moedas cunhadas a metal de ouro, né, que por exemplo, Roma e outros países cunhavam aquelas moedas e tinha valor. Só que também foi algo inovador, tudo para a época, só que também tinha alguns problemas, como falsificação, era pesado, era difícil de locomover, mas para a época supria. Depois disso, a gente foi para o papel moeda. O papel moeda, até certo tempo, você tinha que ter uma reserva de ouro em banco para você cunhar papel moeda. Depois de um tempo do papel moeda, ele não precisava mais ter o ouro como reserva para garantir aquilo. Aí por isso que vem o nome em cripto é comum, né? Que é fiat, que é fé. O governo fala que aquilo tem valor, por exemplo, real, euro, dólar tem valor, então tem valor. Mas o que aconteceu? O problema do papel moeda foi uma revolução. Imagina você sair de uma coisa, uma moeda de metal pesada, uma sacola, tinha que levar uma sacola de moeda, era difícil de fabricar para um papel moeda. Foi uma evolução e tanto. Só que o que era complicado? Os governos começam. Hoje em dia faz isso. 40% do dinheiro que circula nos Estados Unidos foi impresso na pandemia. E isso gera o quê? Inflação, porque o governo fala, a sociedade está precisando de dinheiro, vai lá e injeta dinheiro, e que imprime. Vai lá na casa da moeda e imprime o dinheiro. Só que isso gera inflação, porque é uma impressão sem limite. Não é que está faltando dinheiro no mundo, tem muito dinheiro no mundo, só que não está bem distribuído. E quem sofre com isso é classe média, pobre, até um pouco da classe média alta sofre. Só rico não sofre, mas o resto tudo sofre com a inflação, que aumenta tudo de preço. Então o papel moeda tem esse grande problema. Depois vieram os cartões, digitalizar tudo. Então tudo ficou digital, então não precisa carregar notas, não precisa carregar com a carteira carregada de dinheiro. Foi uma grande evolução no mercado. Que o cartão, uma pequenininho, eu já passo em tudo. Depois vem o que? Dinheiro eletrônico, transferência eletrônica. Eu posso transferir dinheiro de um lugar para o outro no meu celular, eu posso pagar pelo meu celular. E, finalmente, chegou o quê? As criptos. Então, as criptos, qual que é o grande diferencial dela em todos esses que eu falei? Principalmente Bitcoin. Ele é limitado. Bitcoin ele só tem 21 milhões. E ainda ele tem disponível agora em supply, né, em circulação, acho que é 19 milhões alguma coisa. E acho que em 2100 e pouquinho que vai terminar a mineração, que é os 21 milhões que tem. Só que desses 20 milhões, muitos já foram perdidos. Muitos já foram perdidos em carteira, muitos já foram transferidos errado e ficou no limbo da blockchain, que eu vou explicar o que é blockchain mais para frente. Então, do Bitcoin, por exemplo, vou dar o exemplo do Bitcoin porque ele é o pai de todos. Ele foi o projeto que transformou tudo isso que a gente vai ver nesse curso, toda essa tecnologia, todo esse novo mercado possível. Ele é um dinheiro limitado, é um dinheiro que não tem como falsificar. Eu não tenho como pegar por exemplo, falsificar um cartão, falsificar um igual. Hoje em dia tem como falsificar cartão, falsificar dinheiro, seja dólar, seja real, tem como falsificar. Ele não tem como, porque ele é um código. Então esse código ele não é falsificado, não tem como. E por causa dessa forma da blockchain trabalhar, do processar o Bitcoin, processar as transações, que mais para frente eu vou também explicar como funciona a blockchain, como que essas transações é feitas, por que tão seguro, porque não tem como você falsificar. Então, por isso que eu falo que ele, como carro-chefe, como pai de tudo, como a líder das criptos, né? E essa segurança dele, por isso que o mercado está aderindo tão rápido assim às criptomoedas. Porque ele é um sistema global, é um sistema anônimo e é um sistema que não tem como inflacionar. Não é inflacionário. O Bitcoin, tem outras moedas que sim, são inflacionárias, mas o Bitcoin ele não é inflacionário. Não tem como falar, tô precisando de mais, imprime Bitcoin. Não, ele é 21 milhões, pronto, acabou. Não tem mais. Quando chegar a 20 milhões, quem tem, quem não tem, não tem mais. Então, assim, quem não tem sistema, por exemplo, não tem acesso ao banco, as criptomoedas, elas fazem esse acesso. Por exemplo, muitos países na África não têm acesso a banco, mas têm acesso à internet. Se você tiver acesso à internet, você tem acesso à cripto.
E você pode fazer transferência. Por exemplo, se eu quiser mandar para vocês cripto, vocês quiserem mandar para mim cripto, na hora. Rápida a transação. Dependendo qual é a cripto, né? Se for Bitcoin na rede Lightning, por exemplo, é questão de segundos, igual o Pix chega para vocês. Se for on-chain em outra rede, Ethereum, Solana, demora mais um pouquinho, depende do bloco. Demora 2, 3, 5 minutos, depende. Bitcoin pode demorar até mais, se for na rede principal. Mas assim, é muito rápido e eu não preciso ter conta bancária, não tem intermediário. Então eu sou o dono do meu dinheiro. Não é igual eu colocar um dinheiro no banco, por exemplo, e o banco chegar e falar, vamos supor que eu tenho 500 mil no banco. Aí eu falo, eu quero tirar esse dinheiro do banco. Beleza. Pra que você quer tirar? Eu falo, cara, o dinheiro é meu. Eu tenho que dar explicação pra você pra que eu quero tirar. Não existe isso. E mais o banco tradicional faz isso. Criptomoeda, não. Você pode fazer o que você quiser com seu dinheiro. Ninguém te pergunta nada. Nada, nada, nada. Só que tem que tomar cuidado na Web3. A segurança em primeiro lugar, que mais pra frente eu vou ensinar. Então, essa daqui é a minha visão sobre o futuro. Então, a gente está vivendo a melhor oportunidade do século. Então, a gente tem que pegar essa melhor oportunidade do século, a gente está no início dela, então a gente tem que aproveitar para consolidar e mais para frente a gente está tão consolidado de conhecimento e financeiramente que vai ser tudo muito mais fácil. Então vou passar aqui. A evolução das criptos. Jonathan, Oi. só ressalvando, tem um vídeo no YouTube, acho que é uma videoaula, conta a história tudo do Bitcoin. Depois que o pessoal quiser saber mais da história, quem criou, por que foi Sim, criado, sim. bem detalhado, sabe? Sim, É sim, sim. bacana Não, demais, cara, essa depois você aula. manda lá no grupo. Sim, sim, eu não falei aqui porque, tipo assim, eu quero ser mais prático, né? Eu só tô passando, eu quero ser mais assim, mão na massa, né? Eu tô passando só essa primeira aula vai ser mais falado, mais introdutório, mas as próximas aulas vai ser mais mão na massa, mostrando pra vocês, depois vocês fazendo em casa e trazendo feedback pra mim, mas é muito interessante sim. É a história do Bitcoin. A história do Bitcoin, tipo assim, como que ele surgiu em 2009. Até hoje ninguém sabe quem é o cara, você nem sabe se o nome dele é aquele mesmo, né? Eu sou um pseudônimo, um apelido, alguma coisa criado para ficar em anonimato. Só que foi uma revolução muito grande. Desde quando e não valia nada. Então, assim, quem acreditou no projeto não vou pegar nem 2009, não. 2009 foi início, foi o white paper, né? Vou pegar nem 2009, não. Vou pegar, vamos supor, 2012, 2013. Quem acreditou no projeto em 2013 e colocou mísero, sei lá, 10 mil reais. Colocou 10 mil reais e conseguiu segurar até hoje, o cara tá milionário. O cara tá, tipo assim, 20, 30 milhões. Porque ele começou, assim, do zero É Bitcoin, porque praticamente. até no vídeo conta, não sei detalhadamente, né? Mas só por base. No vídeo conta que ele foi criado porque um grupo de pessoas estava cansado de pagar imposto para banco, para governo e tudo mais. Aí foi aonde desenvolveu aquele lá do nome lá do criador, desenvolveu, né, um sistema descentralizado, que fala, Sim, sim. descentralizado, ou seja, não tem o intermédio do banco, não tem intermédio do governo, de ninguém. E foi aonde mais e mais e mais pessoas foi aderindo e hoje é o que é. Sim, sim. Ele foi por causa disso, você falou também, mas foi mais por causa da crise de 2008. Nos Estados Unidos teve uma crise muito feia em 2008, foi a crise das hipotecas, né? Das compras de casa, que é a crise do subprime. Foi a crise imobiliária. Sim, sim. Então, as pessoas dos Estados Unidos, por alavancagem imobiliária, o que que aconteceu? Por alavancagem imobiliária, elas foram. Deixa eu ver se- Essa alavancagem imobiliária, as pessoas começou a ter muita dívida. E esse ter muitas dívidas, teve um momento que não conseguia pagar. E foi uma quebradeira danada. Você compra lá 2, 3 casas, o governo te ajuda, de repente o governo te ajuda mais, você tem que pagar a prestação dessas 2, 3 casas que o governo liberou, mas depois não tem mais condição de te ajudar. Foi uma quebradeira danada. Então eles desenvolveram esse projeto, não foi desenvolvido em 2008, lógico, foi desenvolvido muito mais, mas pôs em prática, que é o white paper em 2009, né? Para justamente isso, para as pessoas terem mais controle do seu dinheiro. Tanto que é descentralizado, não tem banco, não tem instituição, não tem nada que controla meu dinheiro. É meu dinheiro, pronto, acabou. Não tem
coisa. Só que de uns tempos pra cá, não Bitcoin, né? Mas o mundo cripto em si não tem controle, mas mudou alguns aspectos dessa liberdade. Ainda tem liberdade? Tem, lógico. Tem muito mais liberdade que qualquer outro banco, qualquer outra coisa. Mas não tá tão aquela coisa assim revolucionária de liberdade como o white paper do Bitcoin pregou. Hoje em dia ainda tem muitas coisas que manipulam ainda. Só que a gente vai entrar nisso mais pra frente. Então vamos lá. Evolução das cripto. Então, o que mudou, que transformou esse mercado nos tempos para cá? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito, vocês vão ver, é o empréstimo com colateral. Que, por exemplo, se eu tenho uma casa no Brasil, eu consigo pegar empréstimo para fazer as minhas casas? Consigo. Minha casa, vamos supor que vale 300 mil no Brasil. Eu vou chegar no banco e falar, ó, eu quero dar minha casa como garantia e eu quero pegar 60% desse valor aí. Eu quero pegar 50% desse valor, vai. 150 mil. Banco, beleza. Tranquilo, te empresto. Só que no banco eles vão falar o que pra mim? Pra você pegar esse dinheiro, você tem que estar ganhando, você tem que comprovar renda pra mim, fora que tem que comprovar um tanto de documentação, você tem que estar ganhando mais ou menos uns 10 mil por mês. Aí eu te libero 150 mil, você vai pagar aí, o juro até que não é alto, porque tem a casa de garantia, né? Vou pagar 1, poucos por cento de juro ao mês. Só que eu vou ter que estar um tanto de papel, vou ter que levar lá, e eles ainda só se eu receber mais de 10 mil reais por mês para eles me liberar 150. Então, ou seja, não importa que é só a casa como garantia, ainda tem que ter um salário também como garantia. No mundo cripto, não é E assim. fora que o mais importante é a análise financeira geral, que eles Sim, de fazem essa crédito, consulta aquela, também. aquela análise de crédito, a análise de ver se você é um bom pagador. Vai fazer um tanto de análise. No mundo cripto, não. Vamos supor que eu tenho 300 mil. Vamos supor que eu tenho 300 mil em Bitcoin. Eu falo, ó, vamos pôr um Web3, uma AVE da vida, que vocês vão ver que tem várias, né? Mas vou pôr a AVE que é a mais consolidada, que é uma lending, uma casa de lending, né? De empréstimos, né? Eu chego lá, vou no protocolo, põe meus 300 mil Bitcoin lá, sem perguntar nada, sem documentação nem nada, só conecto minha carteira. Vou lá, pego 150 mil em qualquer moeda, mas se eu quiser pegar 150 mil em dólar, eu pego 150 mil em dólar, deixo meus 300 mil lá como colateral. E o que é legal, que eu acho incrível, eu não preciso pagar mês a mês, eu não preciso pagar, eu pago quando eu quiser. Por exemplo, no banco eu preciso o quê? Vamos supor que essa prestação ficou, sei lá, 2 mil por mês, eu pegar 150 mil. 2 mil e poucos por mês. Então todo mês eu tenho que pagar 2 mil e poucos por mês pro banco. Se eu não pagar, o banco pega a minha casa. No mundo cripto, não. Eu simplesmente deixo o dinheiro lá como garantia, pego 150 mil, falo esse mês eu não vou pagar nada. Não pago. E os juros é muito baixo. Porque quando você deixa, por exemplo, eu não deixo Bitcoin, vamos supor que eu deixo um em Solana. 300 mil Solana. Esse protocolo, né, a EI vai pagar para mim, vamos supor, 1%, 2%, 3% ao ano para eu deixar a minha moeda lá com garantia, Solana, né? Se eu vou pegar emprestado dólar, eu vou ter que pagar, dependendo da rede, vocês vão ver esse negócio de rede, eu vou pagar os 7%. Só que eu tô ganhando 5 de um lado e tô pagando 7 do outro. Então eu vou pagar só 2. Então, porque eu tô ganhando 5 de um lado, tô pagando 7 do outro. Então, vou subtrair e vou ficar com 2%. E sem burocracia nenhuma. Então, eu vou pagar 2% de juros ao ano para pegar um dinheiro sem burocracia nenhuma. Então isso é alavancagem. Lógico, tem seus riscos? Lógico que tem. Vocês vão ver mais para frente, estratégia. Tem risco, mas tem como você diminuir esses riscos e como ganhar dinheiro com isso. Tem como estratégia que eu vou ensinar para vocês como fazer várias estratégias com esse empréstimo. Só que isso foi uma coisa maravilhosa. Quem entende disso é de explodir a cabeça. Porque, por exemplo, quando você faz lucro no mercado cripto, você tem que pagar imposto pro governo. Menos no Web3. No Web3 a gente vai chegar lá de como fugir de pagar imposto pro governo. Mas geralmente tem que pagar imposto para qualquer governo que você está. Mas quando você, por exemplo, você faz no mês 20 mil de lucro. De 20 mil de lucro. Vou ter que pagar esses. Eu quero sacar para o mundo real. Quero transformar em euro, por exemplo. E quero gastar aqui. Além de eu pegar e sacar esse dinheiro, eu posso deixar emprestado 20 mil, sacar 10 mil e gastar. Porque empréstimo, dinheiro de empréstimo, não gera para pagar em qualquer governo, não gera.
Não gera para pagar em governo. Então, assim, você pode colocar como colateral, tirar dinheiro e não paga imposto. Então, muitas empresas, muitos caras que têm muito dinheiro, usam esse modo de empréstimo de cripto para não pagar imposto. E para fazer estratégias para ganhar também. E para alavancar. E esse do jeito que eu falei da casa é uma alavancagem. Mas a gente vai chegar lá. Então, isso foi um grande passo. Tanto que, hoje em dia, acho que é um mês atrás, grandes bancos americanos, é, acho que tem uns 2 bancos americanos, agora que dos grandes, que eles vão aceitar Bitcoin e Ethereum para colateral, para empréstimo. Se você tirar, por exemplo, se você tiver 500 mil Bitcoin ou 200 mil em Ethereum, qualquer valor, estou só falando os valores, e falar para um banco desse, e olha que está sendo começo, se esses 2 bancos grandes da americana estão aceitando, daqui uns dias, a maioria dos bancos vai estar aceitando. E isso é ótimo para quem iniciar agora, porque eu tá vendo que o mercado tá ficando mais robusto. Se eu chegar nesse grande banco, por exemplo, tem 500 mil Bitcoin, eu quero metade de dinheiro em dólar. Beleza, eu deixo esse Bitcoin lá, eles me dão o dólar e acabou. Não sei se não vai ter, talvez vai ter burocracia de branco, lógico, mas já é uma evolução. Para quem gosta de ter protegido com o mercado tradicional, é uma evolução e uma evolução muito grande. Outra coisa que modificou de uns tempos para cá. Antigamente, Bitcoin foi feito como método de pagamento. Só que você tinha que transferir, era demorado, demorava talvez até mais de quase uma hora para chegar. Então, assim, as pessoas não outras criptos foram surgindo, outras criptos não tinha como você pagar, não tinha como pagar algo em Ethereum, em Solana, em ENA, em dólar, não tinha como pagar. Nos anos para cá, eles inventaram o cartão cripto. Você pode pagar em quase todas as criptos existentes. Você só seleciona a cripto e paga. Você pode pagar em dólar, pode pagar em euro, pode pagar em Bitcoin, pode pagar em Ethereum, pode pagar em Dogecoin, pode pagar em qualquer moeda que o cartão aceite. Então, hoje em dia, você é um uso real. Você pode gastar as cripto em qualquer lugar, porque a bandeira Visa ou Mastercard, depende do cartão, depende da empresa, né? E você pode gastar em qualquer estabelecimento. Então você tem, hoje em dia, ou antigamente o povo falava, cripto não serve para nada, não tem usabilidade. Já te dei duas aqui. Já te dei duas usabilidades que uns tempos atrás não tinha, nos anos para trás, e hoje já tem. E os negócios é fantástico. E principalmente, tá falando aqui, para não esquecer, né? O Bitcoin tem uma rede chamada Lightning. É muito rápido, é tipo o Pix, é muito rápido. Então, assim, você faz pagamento com QR Code, você manda dinheiro assim de uma carteira para outra e chega em segundos. Então, assim, e agora nessa rede Lightning eles vão colocar dólar também. E você não precisa mais gastar seus bitcoins. Porque gastar um bitcoin com coisa, com comida, com coisa assim é um pecado, gente, pelo amor de Deus. Não gaste. É um pecado. Bitcoin é igual eu falou, você tem e não vende. Bitcoin é para ficar lá, para aposentadoria, é patrimônio. Mas a rede Lightning, Exatamente, você comentou um ponto bom, desculpa te interromper, exatamente isso que eu penso. Bitcoin é o ouro das criptomoedas. Sim, sim. E essa rede Lightning agora, que é uma das redes Bitcoin, existe outras. A gente vai chegar nesse ponto agora. Não vou querer confundir a cabeça vocês, não. Mas essa rede Bitcoin Lightning é muito rápida. Muito. E o pagamento é muito rápido, é estilo Pix. E ela não tem muito tempo, ela tem menos de 2 anos. Então, isso é uma evolução gigante também. RWA. O que é o RWA? RWA é Real World Assets. É o que? Ativos do mundo real. Por exemplo, eu gosto de ação. Eu gosto de ação americana, por exemplo. Eu gosto de investir em Tesla. Eu gosto de investir em Microsoft. Eu gosto de investir na Apple. Mas eu não queria abrir conta em corretora. O que você pode fazer hoje em dia? Você pode investir através da Web3, que ninguém vai ter acesso a quem você é. Você pode continuar investindo em Tesla, você pode continuar investindo nas suas empresas americanas, em ETF, em título do governo americano, você pode investir entre aspas, em fundo imobiliário americano, né? Tudo por causa do RWA, que é a tokenização de ativos reais. O que é tokenização de ativos reais? É você replicar os ativos reais para o mundo Web3. Então, esse só está surgindo mais oportunidade nisso. Hoje em dia, quase todo o mercado americano tem como você acessar ele, o mercado americano tradicional, tem como você acessar ele no mundo cripto, por causa da RWA. Quase todo. O que eles estão fazendo nos projetos? Por exemplo, eu tenho um condomínio.
um prédio comercial. Eu posso dividir ele em várias partes e falar que cada um é um dono de um pedaço. E isso vai estar tudo na rede mais segura do mundo que tem, que é a blockchain. Então eu estou tokenizando esse apartamento, eu estou tokenizando esse carro. Então, assim, esse projeto do Brasil, como que chama? Essa moeda digital que o Brasil vai estrear agora, no ano que vem, é o Drex. a Drex. Ele é baseado em Drex. blockchain. Ele é baseado em blockchain. Então, assim, essa Drex, ele é um RWA. Ele está pegando os ativos do mundo real, jogando para dentro da blockchain e tokenizando tudo. Com essa Drex, o que eu vai poder fazer? Eu tenho um carro, eu quero passar por Ian esse carro. Além de eu ir lá em cartório, essa burocracia, eu faço tudo por meio da blockchain, porque está tudo registrado lá, transparente, para todo mundo ver essa transação. Então, assim, eu vou poder transferir as coisas muito mais fácil. Lógico, a Drex vai ter umas pegadinhas, umas armadilhas aí por trás. Mais pra frente a gente fala isso. Mas, em termos de tecnologia, é uma evolução. O Brasil está sendo pioneiro nisso, é uma evolução. Em termos de tecnologia. Mas tem pegadinha que depois eu falo qual que é as pegadinhas que o governo está fazendo. Vamos passar aqui. Jonathan, só desculpa te interromper Não, pode aí. interromper à vontade. Antes de passar para o próximo slide, tá aparecendo uma mensagem. Sua chamada termina em 3 minutos. Aí Ah, vai. tá. Vou. Como é Porque que tá. é? Sai e entra no mesmo link? Eu vou ver se consigo fazer no mesmo link. Que tá aqui também, tá coisa. Antigamente não tinha isso, não. Mas se não der pra fazer no mesmo link, eu abro outro link rapidinho. Isso aqui é rápido. Mando no grupo e vocês entram lá. Para que terminar aqui. Não, beleza. Aí, se você já quiser, a gente já atualiza já. Tá, deixa eu ver se eu conto. Aí falta 3 minutos aqui. Deixa eu terminar, porque quando terminar eu já crio outro. Já crio outro link e mando lá no grupo. Vai dar tempo de falar 3 minutos, um tópico. Igual isso aqui eu já tinha falado. O governo começa a investir em cripto. Então, igual eu falei, antigamente o cripto era o quê? Era a moeda da Deep Web. Quando surgiu. Eu mesmo em 2013 eu fiquei sabendo Bitcoin. Só que eu tinha esse pensamento também. Moeda da Deep Web, eu não vou usar isso. Só que hoje em dia, El Salvador, por exemplo. El Salvador é um país, ele é crypto-friendly. O que significa? Que ele é um país que a cripto é muito bem vista. O governo de El Salvador tem uma reserva em cripto. Paraguai também é um país crypto-friendly, que é um país que aceita muitas criptomoedas. Você pode comprar lá em dólar digital, comprar em Bitcoin, por vontade. Vai tranquilo para isso. Então, assim, cada vez que vai passando o tempo, países e empresas gigantes estão investindo. Então, assim, a expansão está sendo gigante. E depois da pandemia, então, a expansão foi muito acelerada. Grandes empresas começam a investir em cripto, já falei. Criação de ETFs. Solana, Bitcoin, Ethereum. Ainda mais. O que os ETFs? ETFs são a cesta. Por exemplo, tem muita gente ainda que fala: não vou investir na Web3 porque é um conhecimento novo, eu não entendo, não vou coisa. As pessoas que veio do mercado tradicional não confia na Web3. Aí o que faz? Aí criaram o ETF, que pessoas compram esses ativos, Solana, Bitcoin, Ethereum, só que você tem a segurança de você estar numa corretora tipo a Trade 212, lá no Brasil Inter, Nubank e por aí vai. Você tem uma corretora grande que você que compra Bitcoin, compra Ethereum, compra Solana e você compra esse ETF. Então, se esse ativo valorizar, vai refletir no seu ETF. Só que você tem a segurança da empresa por trás, custodiando esses ativos. Então, para quem, por exemplo, veio do mercado tradicional, não quer molhar o pé no Web3 e quer ficar exposto nesses ativos, quer acompanhar o crescimento, tem ETF. E esses ETFs deram uma alavancada muito grande. Depois criaram os ETFs de Solana, Bitcoin, Ethereum, dos ETF, o pessoal do mercado tradicional que quer molhar o pezinho no mercado cripto veio muito. Então, assim, ETF de 250 milhões, 300 milhões de capitalização. Então, assim, são ETFs gigantes que dão muito gás para os criptos. E futuramente vai abrir mais ETF. Vai abrir o ETF de SUID, Hyperlink, vai abrir ETF de Maybecoin, vai abrir muito ETF. Então, assim, até os ETF foi um grande passo para capitalizar mais dinheiro para o mercado cripto. E uma grande evolução também. Os grandes bancos começaram a investir, isso aqui eu já tinha falado.
Ok. Então, a aula passada. Então, Jonathan, oi. no caso aqui, não sei se você espelhou, não tá aparecendo. Não, eu vou. Calma aí. Ah, é mesmo, tem que espelhar, né? Tô esquecendo aqui. Esqueci que é nova coisa. Pronto. Agora vai. Muito obrigado. Tá dando pra ver minha tela? Sim, sim, tá sim. Sim, tranquilo. Então, isso é só uma parte. Tá? Tá tranquilo. Então, isso é só uma parte do que a evolução que teve. E essa evolução foi um espaço muito curto de tempo. Trazendo mais essa evolução das tecnologias, né, das características que teve. Trazendo um pouco aqui, eu gosto muito desse gráfico aqui, que mostra o que? A evolução. Eu coloquei Bitcoin, mas é como se fosse um cripto em si, porque Bitcoin é o carro-chefe. Mas o mercado cripto ele segue muito a tendência do Bitcoin. Se o Bitcoin cresce, o mercado cripto cresce. Então esse gráfico aqui É, mostra o quê? O gráfico aqui, como eu te falava, eu gosto muito dele. Por quê? Ele mostra a evolução da internet, que foi outra grande passo na nossa evolução como sociedade. Uma ferramenta que eu amo. A internet eu amo. Sempre gostei muito de tecnologia, gosto muito da internet, tudo que ela tem a proporcionar. E Bitcoin também, a Bitcoin e criptomoeda em si eu amo também. Então, isso aqui é um gráfico mostrando a evolução da internet comparado com a evolução do Bitcoin comparado com a evolução da internet em anos. Por exemplo, a internet, ela começou e aqui, assim, em preto aqui, embaixo, a internet, e em laranja aqui é um mercado cripto, tá? Bitcoin aqui, mas vamos pro mercado cripto, tá? Então, como que foi? Porque a internet ela começou a dar uns passos mais largos em 1990. Então, você pode ver que aí o laranja aqui em preto ela foi acompanhando. Hoje em dia, a internet ela começou a dar um boom em 99. E agora em 2020, faz esse gráfico aqui, 2023, então comparar a adoção das pessoas em número de usuários está maior comparado assim quando era a internet, né, em 99 e agora em 2023 o Bitcoin. Então tá, a adesão das criptomoedas é maior que a adesão da internet. Pode ver que esse gráfico aqui vai até 2015, né, da internet. Então pode ver que esse gráfico aqui em 2015 a internet explodiu. Olha tanto que a gente vai até falar uma coisa, esse candle, né, essa vela aqui lembrando o mercado financeiro, tá grande. Então, assim, olha o tanto, então, você acompanhar esse raciocínio, olha o tanto que as criptos ainda tem uma curva de crescimento gigante ainda. Que ela não explodiu ainda. Que a internet explodiu depois do quê? Depois da criação do Orkut, aí depois foi Facebook, Instagram, TikTok, e modernizar as coisas, bancário, o YouTube, e começou. A criptomoeda, ela não teve esse boom, esse estouro ainda. Porque pode ver aqui em 2010, 2011 já está escalando muito a internet, esse gráfico preto. Então a gente tem muito chão para crescer ainda, se for comparar com uma tecnologia que foi revolucionária. Porque eu considero as criptomoedas uma tecnologia revolucionária. Então a gente ainda tem muito para crescer. Muito ainda. Então a gente só está no começo ainda de uma jornada que promete ser incrível. Então eu trouxe esse gráfico aqui para vocês terem essa noção, tanto que ainda a gente tem para evoluir. E aqui são os ativos. Hoje em dia o Bitcoin é o ativo, ele é o sétimo ativo mais valioso do mundo, tá? Com a capitalização, talvez aqui mudou, porque o tempo todo muda, né? E com a capitalização de 1,91 trilhões. Então, por que eu trouxe esse gráfico aqui? Vocês podem ver que o ouro ele tem uma capitalização de 19 trilhões. E o Bitcoin, ele é considerado o ouro digital. Vamos supor que o Bitcoin daqui 10, 15 anos não chegue à capitalização do ouro, mas vamos supor que ele chegue perto, ele chega a 16, 17, 18 milhões. A gente está falando um crescimento de mais de 10 vezes. Quase 10 vezes. Então, assim, vamos supor que eu tenho, sei lá, 50 mil agora. Então, daqui 10 anos eu crescer 10 vezes. Então, eu vou multiplicar isso por 10. E isso em Bitcoin, que é algo que já está robusto. Imagine outros ativos, igual Solana, Ethereum, Sui, Hyperlink e outros ativos. Então, é um crescimento muito violento.
vai ter. Então, tem quem tem paciência agora, daqui 10, 15 anos, vai colher um fruto muito grande. Porque o ouro ainda, ele é considerado a reserva de valor mundial. Só que se for comparar com o Bitcoin, as características do Bitcoin é muito superior. Por que, que o ouro tá assim? Porque o ouro tem milhões de anos de história. Bitcoin tem o quê? Tem desde 2009, tem 2009, 2019, 17 anos de existência. Então, assim, não é tanto comparado, criança, é um bebezinho ainda comparado à história do ouro, por exemplo. Então, por isso que eu falo, olha o tanto que a gente ainda tem que crescer. Olha o tanto ainda de oportunidade que tá para aparecer ainda. E alguém ia falando aí alguma coisa? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Aqui também, tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês, assim, que ainda a gente tá muito longe de chegar aonde a gente espera chegar. E isso pra gente é ótimo. É ótimo, ótimo, ótimo. Porque ainda a gente tem muito dinheiro para ganhar ainda. Tem muito dinheiro para colocar no bolso. Basta ter conhecimento e paciência. Saber monetizar. Agora vai chegar na parte final da aula, que é o estilo de negócio que eu vou apresentar para vocês, que igual eu falei, essas primeiras turmas vai ser totalmente grátis, não vai ter nada, e quando eu for, a gente vai ter um grupo, eu vou ver se eu faço um grupo também, mais para frente, em outras plataformas, agora me fugiu o nome, qual que é a plataforma aqui, que eu sempre uso, então olha, até fazer uma colinha aqui Telegram? antes. Não, é o Discord. Discord é ótimo para esse tipo de interação. Então, mais pra frente eu vou criar um Discord, igual eu tava falando também, pra gente sempre interagir. Quando a gente terminar o curso, sabe? Pra gente interagir, pra mostrar os resultados de vocês, eu mostrar o meu resultado, você mostrar o resultado de vocês, a gente trocar ideia, a gente trocar experiência, a gente trocar análise, a gente trocar estratégia. Então, assim, vocês, as 3 primeiras turmas, vai ser totalmente de graça, tranquilo. E depois, igual eu falei, no próximo ano eu quero começar a monetizar isso. Aí eu quero começar esse coisa. Por isso que eu preciso. A única coisa que eu peço para vocês é, no final do curso, dê um feedback. Eu vou mandar umas perguntas para vocês. Eu quero que vocês dêem um feedback sincero de tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês gostaram e não gostaram do curso. Então, sobre o que meu modelo de negócio, sobre o que eu vou apresentar para vocês. O que era o grande problema quando eu comecei a investir? Meu grande problema era eu não conseguia ficar só segurando a moeda, mercado cripto, tô falando. Eu achava, tipo assim, que não gerava grana, porque eu tinha que vender na hora certa, comprar na hora certa, eu tinha que ficar atento a todo o negócio, e isso me tomava muito tempo. E tem hora que a gente estiver meio movido pela ganância ou pelo medo, a gente fala, não vou vender agora não, vai subir mais, acaba não subindo. Não vou vender agora porque vai cair mais, eu não quero perder mais, acaba vendendo. Então eu criei um método que eu pensei, cara, isso daqui dá para ser um modelo de empresa. E esse modelo de empresa, eu quero levar certas filosofias para esse modelo de empresa e certos conhecimentos. Então, eu criei esse modelo aqui, que é o Crypto Business Start. Então, esse modelo de negócio, eu quero ensinar para vocês como gerar renda como se fosse empresa, só sem a metade da burocracia da empresa. Tá bom? Então, igual eu coloquei aqui, o objetivo é formar a nova geração de empreendedores digitais. Sem você ter liberdade. Então eu vou começar pela filosofia desse projeto. A filosofia desse projeto é 3 L's. Qual que é esses L's? Liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. Porque muitas das vezes quando a gente vai empreender em algo, hoje em dia tem como empreender muita coisa pela internet, lógico. Mas se a gente for empreender algo físico, por exemplo, abrir um mercado, abrir uma hamburgueria, abrir um restaurante, qualquer coisa física, você não tem liberdade geográfica. Você tem que ficar ali naquele local. Então você não tem essa liberdade geográfica, você fica preso. Só o digital que proporciona isso. E um mercado, e depois eu vou falar os mais benefícios ainda. Primeiro eu vou focar aqui nesses 3 L's. Liberdade de tempo. Se você for abrir algo ou no digital, mesmo no digital, ou abrir algo físico, vai te demandar muito tempo. Muito tempo. Por quê? Você tem que gerenciar, você tem que cuidar, você tem que aplicar as estratégias, você tem que contratar pessoal, você tem que gerenciar esse pessoal. Então, assim, o tempo, tem pessoas que abrem comércio, né?
e além sai do CLT e abre comércio, por exemplo, além de trabalhar 8 horas por dia, trabalha 15. Trabalha muito mais. Por quê? Porque qualquer negócio demanda muito tempo. E aqui vocês vão ver que a maioria das coisas anda automático. Não vai demandar muito tempo. Hoje em dia eu preciso de quê? 2 a 3 horas. Não, quando tá bis, eu falo assim, bis assim no sentido que o mercado deu uma enlouquecida, caiu 10%, que eu tenho que remontar minhas estratégias, tudo, que eu tenho que fazer muita coisa, eu demoro 2 horas. Tem dia que eu só olho assim e falo, beleza, não preciso fazer nada não. Tá dentro da minha expectativa. E não precisa fazer nada, só olho. Aí tem dia, beleza, deu uma quedinha aqui, eu vou aproveitar essa queda, senão deu uma subida demais, eu vou ter que mudar a estratégia. Eu gasto 1 hora. Então, algo que você vai gastar assim, pouquíssimo tempo trabalhando, e você vai ter todo o tempo do mundo para você fazer o que você quiser. E é um mercado que, igual eu falei, dá de 5 a 25% de lucro por mês. Então, é algo muito lucrativo. Então, essas são as 3 filosofias: liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Isso que esse meu método eu vou ensinar para vocês. E para vocês aplicar tudo que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar para vocês em 3 categorias. Primeiro, segurança, depois gestão e depois conhecimento. Por que essas 3 pilares e nessa ordem? Conhecimento não vem primeiro? Não. No mundo do cripto, não. No mundo do cripto, o conhecimento ele vem em terceiro lugar, por incrível que pareça. Por quê? Vou dar uma breve explicação. No mundo cripto, como a gente é dono dos nossos ativos, a gente é dono de tudo que a gente faz, a gente também tem muita responsabilidade. E no mundo cripto, por ser uma mistura de mercado financeiro com a internet, né, com o mercado tecnológico, existe muito hacker. Muito mesmo, muito hacker. Por isso que segurança em primeiro lugar. Que não adianta nada eu ser o cara do conhecimento, eu saber muito, aí por bobeira eu vou lá, interajo com a moeda assim, que está saindo, com um protocolo que não é validado, e levo um hacker. Perdi tudo. Então não adiantou nada eu ter muito conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é sobre segurança. É a carteira que vocês vão ver, quem conhece, talvez quem não conhece, que é as hard wallet, que são carteiras físicas, né? Que tem a Trezor, tem a Ledger, tem várias outras, OnKey, que são carteiras que você faz a transação, você não está guardando dinheiro lá. Ela é um mecanismo para você ter segurança a mais. Outras ferramentas de segurança. Então, eu vou mostrar muitas ferramentas de segurança para vocês e que eu vou mostrar para vocês lugares consolidados para vocês interagir com as carteiras, né, com o wallet, para vocês ficar longe dos perigos do mundo cripto. O mundo cripto é excelente? Sim. Eu tenho Ledger. Eu tenho a Ledger também. Eu tenho a Ledger e tenho a Trezor. Muito boas as duas. Então, vou mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber de segurança primeiro. Por que gestão em segundo, não conhecimento? Gestão é o seguinte. Vou ensinar para vocês, por exemplo. A carteira de renda vai ser uma carteira específica. A carteira de hold vai ser outra carteira. A carteira do lucro vai ser outra carteira. A carteira de que eu vou interagir com robô, de trade, vai ser outra. A carteira que eu vou interagir com Solana, com Ethereum e com Sui vai ser outra. Então, assim, eu tenho que ter gestão. Eu tenho que ter gestão de não colocar tudo numa cesta só. A carteira, por exemplo, de airdrop, que eu vou explicar o que é airdrop mais para frente, vai ser outra. Então, assim, eu tenho que ter um gerenciamento de tudo isso. Eu não posso simplesmente não ter gerenciamento. O mundo cripto, a gente precisa ter gerenciamento. Vou dar um que aconteceu 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, no mundo cripto, aconteceu um flash crash. O que é isso? Flash crash. É uma queda muito rápida e muito acentuada. Por exemplo, o Bitcoin saiu de 120, eu acho que estava 117, 120, um negócio assim. Foi parar em 102, em questão de um dia. Então, assim, foi uma queda assim, violenta, de uma vez. Então, qual que é a gestão funciona nisso? Porque muita gente gosta de... Desculpa te interromper. Não, pode. Desculpa te interromper. Nessa queda que fiz agora, é recente. Eu estava operando com o mercado aberto para uma compra e essa compra foi pega. Eu peguei 113, 115, uma pequena parte, bem abaixo, foi bem abaixo, não lembro certo agora. Nossa, essa queda pegou todo mundo, sabe?
Pegou todo mundo de surpresa. Então, o que é da gestão? Por exemplo, teve um cara, um ucraniano, não sei se vocês viram a reportagem. Ele era o cara da cripto. Ele tinha muito conhecimento, muito conhecimento. Vamos pôr nessa ordem que eu coloquei aqui dos pilares fundamentais. Ele tinha muito conhecimento, muito mais até que eu tenho. Ele era milionário em cripto. Ele era famoso no mercado cripto, assim, lá na Ucrânia, tudo, e mundialmente também. Ele era um cara assim, sabia analisar gráfico muito bem. O cara fazia os trades muito violentos. Fazia trade assim, cada trade dele dava milhões de lucro. Só que o que aconteceu? O cara era muito alavancado. Então ele não teve gestão. E o cara alavancou muito, porque o mercado tava tudo em euforia. Cripto batendo na máxima histórica, Bitcoin, 125 mil, 126 mil. Tipo assim, todo mundo tava empolgado, né? O que aconteceu? Não teve gestão e veio esse flash crash, né? Essa queda muito rápida. O cara simplesmente perdeu muito dinheiro, porque ele foi liquidado. Mais pra frente, quem não entende de trade, eu vou explicar isso. Você pega um dinheiro que não é seu e chama alavancagem. Só que se você passar de um porcentagem que você uma porcentagem que você pegou, que você alavancou, um X, 10x, 20x, 30x, você perde todo o capital que você investiu. Então, assim, tanto que eu nem vou ensinar vocês a. Vou ensinar assim, o básico, mas o foco não é esse aqui do curso, da alavancagem. Então, assim, o que o cara fez? O cara tava alavancado muito, 30, 40 vezes. Vê essa queda muito brusca, o cara foi liquidado. Então, ele perdeu todo o capital dele. Não todo o capital dele, só que o cara ficou assim, paranoico com isso. Ele perdeu milhões, ele tava alavancado em milhões, perdeu milhões. O que aconteceu? O cara suicidou. O cara suicidou dentro da Lamborghini dele por causa que ele não aguentou a pressão de ter perdido tanto dinheiro. E vários grupos que eu tava, a maioria das pessoas que estavam alavancadas, tudo perdeu. Tudo. Porque veio uma queda muito gigante. As corretoras, as centralizadas, travaram. Travaram, porque, tipo assim, ninguém esperava isso. Lógico que isso foi manipulação do mercado. Então, assim, por isso que eu falo, gestão. O segundo lugar é o gestão, porque não adianta nada a pessoa ter muito conhecimento e não ter gestão. Esse cara tinha muito mais conhecimento que eu. Não teve gestão. Se ferrou. Literalmente. Tá? Então, assim, gestão é o segundo pilar mais importante. E o terceiro, conhecimento. Então, conhecimento para você saber qual estratégia usar em qual momento. Que eu falo que o mundo, o mercado financeiro em si, principalmente cripto, é um jogo de xadrez. Você tem que sempre estar 2 a 3 jogadas na frente, pensando 2, 3 jogadas na frente. E você tem que se prevenir de tudo. Então você tem que, se acontecer uma queda muito grande, eu vou fazer o quê? E se acontecer um alto muito grande, eu vou fazer o quê? Então você tem que ter gestão. É como uma empresa. Você tem que fazer gestão. Tem que gerir todo o patrimônio. Então, gerir é o quê? Saber manejar o dinheiro. Eu vou deixar caixa, eu vou ter 50% do dinheiro em caixa, eu vou ter várias carteiras para várias situações. Então, vai ter que ter muita gestão. Tá bom? E o conhecimento, lógico que são as estratégias, que a gente vai ver muitas estratégias e vai ver muita ferramenta e vai ver muita coisa. Então, isso é o princípio básico do que eu vou apresentar para vocês. Por que eu espelhei isso como se fosse uma empresa? Porque pensa bem, algo que te dá liberdade. Vamos supor o seguinte, vamos supor que o Ian consegue juntar 100 mil reais. Aí ele vai e aplica esse método que eu estou ensinando. Então esse método vai ser o quê? 50% ele vai trabalhar com esse dinheiro e 50% ele vai deixar em caixa. Caso aconteça alguma coisa, a gente tem o nosso segundo pilar, que é gestão, vai estar lá bonitinho para a gente fazer a gestão. Vamos supor que o Ian consegue o quê? Consegue estar conseguindo 15% ao mês. O mercado tá legal, tudo, não tá um mercado de euforia, mas tá um mercado tranquilo, não tá de baixo também, tá conseguindo 15% ao mês. 15% ao mês de 50 mil vai dar o quê? Vai dar 7.500. 7.500 reais. 7.500 reais para trabalhar o quê? Para trabalhar 1 hora por dia? 2 horas por dia. Então, assim, é muito bom, sabe? É muito bom. Então, assim, vamos supor que eu tenho esse negócio, eu quero abrir, eu sou empreendedor, eu quero abrir algo. Só que se eu só abrir algo tradicional, qual que é os problemas? Gasto com funcionário. Eu vou ter muito gasto com funcionário. Burocracia de papel, burocracia de imposto, burocracia de governo liberar licitação para fazer alguma coisa, governo liberar o espaço para fazer alguma coisa. Altas taxas, muita competitividade. Se eu for abrir uma loja de roupa, mesmo que for online, tem várias pessoas fazendo isso. Se eu for abrir um mercado, tem vários mercados. Se eu for abrir
um dropship de produtos internacional. Tem muita gente fazendo isso. Muitas horas trabalhadas. Demora para ter lucro. Tem gente que demora 2, 3 anos para ter lucro. O mercado tem que se consolidar. Ah, mas se eu comprar uma franquia do McDonald's? É um mercado consolidado. O McDonald's é uma marca consolidada. Sim. Algumas coisas aqui que eu falei você vai eliminar. Mas a maioria não. Você vai ter que continuar trabalhando muito. Não sabe se vai dar certo. Vai gastar muito dinheiro para abrir uma franquia. Eles têm que aprovar. Burocracia danada. Então, assim, não tem como fazer com pouco dinheiro. Eu tenho que ter um capital muito grande. Agora, esse método de negócio que eu estou propondo, ele já é totalmente oposto. Por quê? Não precisa de funcionário. Você opera, faz todas as estratégias sozinho. Não tem competição. Na verdade, a competição é ótima. Porque quanto mais gente entrando no mercado cripto, melhor, porque é mais dinheiro. Então, se você pega uma cripto em X valor, agora o market cap, que é o valor dela de mercado, está em Y a mais, você está ganhando dinheiro, você está pondo dinheiro no bolso. Então, quanto mais pessoas estão aderirem ao mercado cripto, mais dinheiro você está colocando no bolso. Então, você não precisa gastar com marketing. O marketing já é feito por si só. Você não precisa trabalhar com marketing. Então, não tem competição. A competição é boa nesse mercado. Porque só vai crescer, só vai escalar. Por exemplo, vamos supor que essa meteora que eu mostrei para vocês, quem não estava lá no começo da aula, uma corretora tem 2 anos atrás. Então ela veio do mercado, tem para inserir junto com as outras gigantes, competição. Só que é bom essa competição, porque para a gente que é usuário dela, para ganhar dinheiro, é ótimo. A gente tem tendo mais oportunidade. Então no mercado cripto, ao contrário, competição é excelente. Taxa baixa, eu vou ter taxas baixíssimas. Eu não vou ter burocracia de governo, não vou ter nada mexendo no saco. Eu vou pagar taxa em algumas coisas, vou ter que comprar algumas coisas? Sim, se eu for operar como dinheiro, sim. Comprar, como eu falei, o primeiro pilar de segurança. Mas comparado a você abrir qualquer coisa no mercado tradicional, é irrisório. Menos horas trabalhadas. Você, igual eu falei, vai trabalhar pouquíssimo. Talvez você vai estudar mais, que você quer escalar seu negócio. Aí sim, talvez você estuda 4, 5 horas por dia. Mas pôr a mão na massa na estratégia vai ser pouco. E lucro rápido. Porque se você aplicando a estratégia, já vai ter lucro. Só se o mercado der uma queda assim, violenta de 80%, você vai perder o capital. Não é que vai perder o capital. O capital vai estar lá, a moeda vai estar desvalorizada. Na hora que valorizar, recupera tudo, se você não vender. Vou ensinar a estratégia para isso também. Só que as taxas geradas vai ser ali. Vai gerar menos taxa? Sim, porque o seu capital desvalorizou. Mas vai estar gerando taxa do mesmo tipo. Vai estar gerando, vai estar gerando, vai estar gerando. Então o lucro é instantâneo. Eu não vou esperar, por exemplo, eu abrir uma loja de roupa. Aí pra eu manter essa loja, por exemplo, eu gasto 10 mil por mês. Aí eu tô conseguindo, no primeiro mês eu consegui 7, já tô no prejuízo. No outro mês eu consegui 9, tô no prejuízo ainda. Então, assim, não é assim, o mercado cripto já dá uma tranquilidade, já dá um lucro imediato. Depois eu até vou voltar lá naquela meteora lá que eu mostrei pra vocês, naquela coisa, vocês veem que nesse tempinho que eu tô dando aula aqui, já entrou mais uns centavos de dólar pra mim lá. Então, essa é que eu quero pegar a essência para vocês. Lógico, vocês podem usar isso com qualquer capital. Por exemplo, não tem 50 mil, não tem coisas, mas vocês podem ir já testando esse modelo, que eu quero que vocês, lógico, que eu queria que vocês, como eu vou fazer também futuramente agora, viver só disso. Porque é uma vida muito mais tranquila, tem só benefício. Mas falar, não, eu quero só como uma fonte de renda extra, você pode usar todo esse arcabouço que eu estou montando um projeto para vocês, para usar como renda secundária. E tranquilo. Só que o meu foco principal é esse. É que eu queria muito que daqui 5, 6 anos, ou talvez menos que isso, vocês que é das primeiras turmas falassem, Jonathan, tô vivendo disso agora. Tô vivendo disso, tô curtindo muito a vida. Calma, espera só um pouquinho, mano. Tô terminando. E eu tô curtindo muito a vida. Porque esse é um modelo que vai trazer liberdade. Mas você pode começar a operar com qualquer quantia de dinheiro. R$500. Vocês vão ver 250 para rodar, para gerar dinheiro para vocês, e 250 para reserva. Lógico que tem muita estratégia. Estou falando aqui só apresentação. E um pouco que vai aprender. Aqui só para dar uma curiosidade. Vocês vão aprender pool de liquidez, aquilo que eu mostrei lá no comecinho da aula. Robô de trade. Vocês não vai precisar ficar olhando o gráfico, o robô vai operar. Desceu, comprou, subiu, vendeu.
o tempo todo, 24 horas sem parar. Empréstimo com cripto, que a gente vai ver várias estratégias que empréstimo com cripto. O trade futuro, só que a gente vai usar o quê? Como estratégia, com uma fração do nosso patrimônio, uma fração do dinheiro que vai estar rodando. E vocês vão ver também airdrop. O que é airdrop? Vou explicar rapidinho. Airdrop é, por exemplo, uma empresa vai abrir, vou explicar como fosse na bolsa tradicional. Depois a gente vem para o mercado cripto. E aí, o Banco Inter, vamos supor que não existe, vai lançar suas ações no mercado. Ele tem essa oferta inicial, que é essa oferta inicial, que é o IPO, né? Ele vai colocar essa oferta inicial e as pessoas vão lá, fazem um valuation. Ah, tá, essa oferta inicial pelo banco, pela market cap, pelo várias outras características, a ação vai começar com 20 reais por ação. Você vai lá e compra a ação pode valorizar muito no IPO ou pode cair muito. Mas você está lá comprando as primeiras ações do banco. No mundo cripto não funciona assim. No mundo cripto, quanto mais você interage, por exemplo, essa meteora que eu falei. Quanto mais você interage com ela, coloca em pool de liquidez, faz troca, quanto mais você interage com o protocolo, você vai ganhando ponto. Quando chega perto da data, eles fazem um screenshot de tudo que você fez, quanto você movimentou, quantos pontos você ganhou. Quantos pontos você ganhou é convertido em moeda dela. Igual a moeda dela chama MET, M-E-T. Você ganha a moeda dela. Por exemplo, nesse airdrop dela, que teve alguns tempos atrás, agora já está na terceira fase. Vai ir para a terceira fase. Eu ganhei a primeira e ganhei a segunda. Eu ganhei mais ou menos uns 600, 700 dólares por ter interagido com ela, por ter interagido com o protocolo, com fazer troca de swap, trocar uma moeda por outra, para ter pôr coisa em stake lá. Vocês vão ver o que é stake, para pôr rendendo minhas cripto. Só por interagir com ela, depois eu ganhei no valor da moeda dela 500, 600 dólares. E isso, no mundo cripto, é o tempo todo. Lógico, é muito scam. Você tem que saber filtrar quais são os protocolos que não vai ser scam e quais vai ser scam. Por isso que tem que, como eu falei, segurança e a gestão. Só que airdrop no mundo cripto, se você caçar airdrop num ano, dependendo do seu capital, dependendo da sua interação, dá para você tirar brincando, assim, um capital, vamos pôr 10 mil, vou pôr 10 mil dólares, tudo no do cripto é baseado em dólares. Dá para você tirar uns 3, 4 mil dólares de airdrop tranquilo no mundo cripto, num ano. Tranquilo. A gente vai aprender sobre isso. Agora as partes finais. Isso aqui é muito importante porque não adianta nada, eu vou ensinar muita coisa para vocês, vai explodir a cabeça, se vocês não tiver consistência. Não adianta nada ter intensidade. Isso aqui eu achei, isso aqui sempre foi minha vida, foi isso aqui. Eu sou uma pessoa que ama estudar, ama. Eu já fiz de tudo na minha vida, assim, igual eu falei, professor, fiz mestrado na área de tecnologia, trabalhei aqui de tudo quanto é lugar, agora estou trabalhando de customer service, mas assim, estou no mercado cripto, então assim, eu amo estudar. Só que não adianta nada você empolgar e você, tipo assim, estudar, nossa, vou estudar 10 horas por dia. E depois passa um mês, 2 meses, fica sem estudar. Você vai sobrecarregar seu cérebro e não vai adiantar. O que funcionou para mim é o quê? Consistência. É você pegar 10 minutos que seja por dia e estudar. Não importa, mas é pouquinho? É, mas estudou. Sábado, domingo, feriado, não interessa. 10 minutos por dia. Se der conta estudar mais, beleza. Põe em prática, estuda. Vai para frente. Mas a consistência é que vai levar vocês a mudar e pegar qualquer conhecimento. Não só esse que eu estou ensinando para vocês, mas qualquer outro. Qualquer outro conhecimento que eu ensinar para vocês, que vocês for aprender com qualquer outra pessoa. Então, e isso daqui que eu vou ensinar para vocês precisa muito de consistência. Porque vocês vão aprender e tem que pôr na prática. Isso daqui é totalmente prática. Essa aula, essa primeira não, porque eu falei, introdução. Mas as outras precisam muito. Interagir com o protocolo, vocês vão errar muito. Por isso que eu estou aqui. Que eu já errei também. Então, por isso que eu falo, tem que ter consistência. Porque vocês vão ir e vocês vão aprender o quê? Esse tempo de aprendizagem, vocês vão começar a pôr em prática com dinheiro pouco. Por exemplo, 50 reais. Pôr nos protocolos. Quando vocês sentirem mais segurança, aí sim vocês vão desenvolvendo. Até pôr um capital relevante. Até pôr um capital bom. Eu comecei também pequeno. Aí agora, hoje eu tô com um capital bom. Mas comecei pequeno. Hoje eu não sinto nenhum medo. Eu tenho o quê? Sou especialista nisso. Já tem tudo com negócio de segurança.
Mas é isso, é consistência e você ir devagarzinho, mais consistente. É isso que vai fazer você determinar em tudo na vida, não é só aprendizado, não. Vai chegar vocês determinar mudar ou não de vida, mudar ou não de patamar. Então, para terminar, igual eu falei, acho que esse aqui é o último. Para terminar, eu gostaria de fazer um exercício com vocês, um exercício de visualização, tá? Vou só explicar. Visualização, para mim, funciona muito e eu gosto muito. O que é a visualização? Uma breve explicação. É você imaginar algo que você queria estar, que você queria fazer. É trabalhar o subconsciente. Não sei se vocês já leram um livro, chama Poder do Subconsciente. O que ele fala? Ele fala que tudo que a gente almeja está no nosso subconsciente. Esse subconsciente tem um poder incrível. Então, assim, o mundo ele é cheio de energia. Eu acredito muito na energização do mundo. Então, assim, se você falar eu dou conta, eu sou, e se imaginar já naquele lugar, o mundo vai fazer questão de manipular as energias e fazer você estar naquele lugar. Eu antes de sair do Brasil para cá, eu imaginei muito aqui. E deu certo. E nesse emprego que eu tô agora, eu imaginei muito. Deu certo. No mercado, eu imaginei muito. Deu certo. Então, assim, você nunca subestimar. Muita gente fala, não, eu não vou mexer com isso não, é muito difícil. Cara, não é muito difícil, você não está habituado. Imagina você ganhando dinheiro, imagina você fazendo as coisas. Isso sua mente vai começar a trabalhar melhor. E trabalhando melhor, você vai realizar aquilo. Então, por isso que eu trouxe esse exercício aqui. É um breve exercício que eu quero que vocês imaginem 3 situações. Primeiro, liberdade geográfica. Eu quero que vocês fechem os olhos e imagina vocês, por exemplo, na segunda-feira, na bruta segunda-feira, levantando 8 horas da manhã, tranquilo, sem pressa nenhuma para pegar ônibus, para pegar carro, para ir para o trabalho de vocês, indo para a mesa de café da manhã de vocês, tomando aquele café da manhã, tranquilo, sem pressa nenhuma, com a família, com filho, com namorada, com esposa, enfim. Não preocupada, eu tenho que estar no trabalho daqui a um tempo. Imagina vocês fazendo isso de frente à Torre Eiffel, ou se não em qualquer outro lugar que vocês queiram estar, abrindo o notebook e trabalhando de qualquer lugar, numa praia, numa fazenda, de qualquer lugar que vocês queiram estar. Isso é liberdade geográfica. Você poder ir para algum lugar. Então imagina vocês, que todo mundo tem um sonho, imagina vocês poder falar assim, eu tô agora em Nova York, são 10 horas da manhã, eu acabei de trabalhar, trabalhei das 9 às 10. Agora eu vou curtir aqui com a minha esposa, com meus filhos, ou sozinho. Vou curtir o resto do dia aqui, tranquilo, sem nenhum patrão, sem nada. Agora imagine liberdade de tempo. Imagina vocês trabalhando 2 horas, abrindo no computador. Depois disso, depois de 2 horas, sendo qualquer horário, sendo de manhã, à tarde, à noite. Depois disso, vocês têm todos esses outros tempos para fazer o que vocês quiserem. Conversar com os amigos, jogar, ficar com as pessoas que a gente ama, não importar com aquela obrigação, com aquela carga pesada de estar lá no trabalho 8 horas por dia. Aquela carga pesada, aquele estresse, que eu não tenho horário para almoço, eu tenho horário para sair, eu tenho horário para entrar, eu tenho horário para tudo. Imagina vocês têm essa liberdade de tempo. Você simplesmente pode ir para qualquer lugar. Imagina o que essa liberdade de tempo te daria. Qual a qualidade de vida que isso te daria. Pensa nisso. Cada um é particular, então pensa do jeito que vocês quiserem. E liberdade financeira. Imagina vocês não se preocupando, não estou falando de ficar rico, que isso aqui não é uma promessa de ficar rico. É até uma promessa de uma qualidade de vida. Imagina você comprando aquele celular que você quer. Imagina você fazendo aquela viagem que você queria. Imagina você comprando aquele carro, lógico, não vou falar um carro Ferrari, alguma coisa, mas um carro bom, sem se preocupar com aqueles 3 trabalhar e depois esgotar, trabalhar 3 turnos de manhã, tarde e noite. Imagina você ter essa flexibilidade com o dinheiro. Então, imagina essas 3 liberdades.
Imagina você usufruindo dessas 3 liberdades. E é isso que eu quero passar para vocês nesse curso. Agora pode ficar tranquilo. Isso que eu quero passar para vocês nesse curso. Eu quero passar essa metodologia para vocês aplicarem na vida de vocês para curtir a vida. Porque eu vi uma coisa, para terminar a aula, eu vi uma coisa que uma mulher falou no YouTube, que falou uma coisa que ficou mexendo no meu psicológico muito. Não sei se você acredita em Deus ou não, qual religião que seja, enfim. Se o mundo tá aqui, as coisas, por exemplo, aquelas coisas bonitas que a gente vê na Suíça, lá no Japão, em qualquer lugar no mundo, se tá aqui, é pra gente ver. Se tá aqui, é pra gente usufruir. E a maioria das pessoas não usufrui. Por quê? Porque falta essas 3 coisas aqui. Falta tempo, falta espaço geográfico, que a gente trabalha em um certo local, a gente não pode sair daquele local. A gente tem férias determinadas por uma empresa que a gente não tem controle sobre a nossa própria vida. E falta dinheiro. Então, assim, com essa proposta, se a gente conseguir alcançar isso, não fala para ser rico, mas ao conseguir alcançar isso, a gente pode fazer o que a gente entender e pode usufruir mais da vida. Igual essa mulher falou, se tá aqui, é pra gente usar. Se tá no mundo, é pra gente usar. A gente merece usar e a gente vai usar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória aqui. E aí, que vocês gostaram? Conversa comigo. Bacana, viu, Jonathan? Muito, muito bom. Gostei demais, cara, demais. Já perdi um pouquinho do medo, né? Igual eu tinha explicado no início. Bastante medo por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, fiquei com medo, agora tô mais tranquilo, ansioso para as próximas aulas. No mais, cara, é tudo isso que eu quero, sabe? Ter uma liberdade de poder estar em algum lugar, trabalhando remotamente ali, 1, 2 horinhas que seja. Cara, só do fato de você trabalhar de 1 a 2 horas por dia e ter o resto do dia para aproveitar com a família, ou com os filhos, ou com o cônjuge, ou com quem seja, cara, isso não há dinheiro no mundo que paga, cara. Você ter liberdade de tempo, geográfico e também financeiro. Assim, não na questão de, tô fazendo 100 milhões por dia, 100 milhões ao mês, alguma coisa assim. Não, cara, pouca coisa. Pouco mais do que a gente recebe, né? Os salários, independente do país que a pessoa esteja. Mas de você pegar, levantar tranquilo, fazer um café, tomar um café com a sua família, ou sozinho, ou com quem seja. Acho que agora eu vou ali, no meu caso, dar uma volta ali no parque, tranquilo. Hoje eu tô sem fazer nada, vou lá no cinema, ver um filminho, alguma coisa assim. Cara, isso acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Não, pra mim, não tem. Sim, sim. E os demais? O que acharam? É isso aí mesmo, cara. Pode falar, mano. É isso, essa possibilidade de ter um dinheiro escalável, cara, isso aí é muito bom, cara. Você conseguir aplicar inteligência de negócio e pôr sua inteligência para trabalhar para você, isso é muito bom. Sim, sim, essa é a proposta. É pra falar aí o último? Eu achei bem bacana, cara. O que eu achei mais interessante, que você vai introduzir o pessoal. Basicamente, você tem que partir do pessoal. Tem alguém que não conheça nada, você vai introduzir o pessoal no mercado cripto, né? Uhum. E além disso, você vai dar uma base que talvez a maioria dos cursos não fazem, que é de fato dar o conhecimento. Os cursos vão dar com a parte do conhecimento, mas a segurança da gestão que foi falada, você vai abordar isso. Que não é, foi o que você falou, não é só ter o conhecimento, saber muito de mercado, mas não saber se proteger, não saber fazer gestão. Esse que eu achei a parte mais interessante do fato foi